Continuando nossas aulas de construção e análise de algoritmos, vamos ver hoje o algoritmo Hipsort, que está no capítulo 6 do livro do Cormen, o livro Algoritmos que nós estamos seguindo. Okay? Esse algoritmo, também de ordenação, né, Hipsort, sorte ordenar, ele se baseia numa estrutura de dados chamada heap. O que é um heap? Um heap máximo é uma árvore binária, tal que o valor do pai é maior ou igual aos valores dos filhos. Ou seja, cada nó da árvore binária tem um valor e o valor do pai é maior do que o valor dos filhos. Por exemplo, 51 é maior do que 46 e 17, 46 é maior do que 34 e 41, 34 é maior do que 23 e 30, 41 é maior do que 21 e 10, 15 é maior do que 2, 17 é maior do que 15 e 14. Tá bom? Perfeito. Nós podemos implementar uma árvore binária dessa, que é um heap máximo, dentro de um vetor, sem precisar criar uma estrutura de dados com ponteiros e tudo mais, né? Tá? Com filho à esquerda, filho à direita, pai, não é necessário. A gente consegue implementar um heap máximo em um vetor. Como é que seria? A raiz fica na posição 1, tá? A raiz na posição 1 seria esse elemento. E para cada nó i, ou seja, na posição i, o filho direito está na posição 2i e o filho esquerdo na posição 2i mais 1. E o pai fica na posição i sobre 2, arredonda para baixo. Por exemplo, aqui está o vetor, né, que representa esse heap máximo aqui, ó, 51, seria, lendo aqui da esquerda para a direita, né, 51, 46, 17, 34, 41, 15, 14, 23, 30, 21, 10 e 12. Né? Foi essa ordem que eu falei aqui do vetor, tá bom? 51, 46, 17, 34, 41, 15, 14. Agora o último nível, 23, 30, né? 23, 30, 21, 10 e 12, tá? Então, essa aqui é a raiz. Aqui são os filhos da raiz, é o segundo nível, né? 46, 17. Aqui o próximo nível, 34, 41, 15, 14. E o último nível, 23, 30, 21, 10 e 12, tá bom? Então, de novo, esses são os filhos da posição 3. Aqui em cima, colocamos a posição no vetor. Posição 1, os filhos da posição 1 são 2 e 3, né? 2i mais 1. Os filhos da posição 5, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Tá? Da posição 6, 6 vezes 2, 12. Se tivesse mais um filho, estaria na posição 13. Tá? 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Aqui na posição. Então, os filhos do 3... aqui na posição 6 e 7, o 15 e o 14, tá? 15 e o 14. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Uma primeira algoritmo auxiliar importante é um algoritmo de manter a propriedade de heap. Digamos que a gente já tem esse heap feito. Já está obedecendo a regra de que o valor do pai é maior ou igual aos valores dos filhos, tá? Digamos que nós mudamos esse valor do pai aqui para 1, por exemplo. De 51 vira 1. E a gente quer agora que continue com a opção, com a propriedade de heap, né? Então, nós temos que fazer um algoritmo rápido que consegue fazer a manutenção do heap. Organiza o heap quando é feita uma pequena alteração nele. Esse é o algoritmo DESHEAP. No livro, vocês vão ver com o nome de Heapify, né? É um heapificador, não é isso? É manutenção de heap, tá? Como é que funciona esse algoritmo DESHEAP? Nós recebemos um vetor A de 1 a M e I maior ou igual a 1, tais que as subárvores na posição 2i e 2i mais 1 são heaps e rearranja o vetor A de modo que a subárvore com raiz I seja um heap. Tá bom? Então, de novo, imagina que nós temos um vetor e que é dado uma posição i do vetor, certo? Essa posição i, ela representa, olhando na árvore binária, ela representa a raiz de uma subárvore, né? E o filho à esquerda e o filho à direita são heaps máximos, essas subárvores representadas por esses filhos. Mas talvez o pai, né, a raiz na posição i, a raiz dessa subárvore, não seja um heap máximo. Nós queremos dar um jeito, né, de rearranjar o vetor A, de modo que a subárvore enraizada na posição I seja um heap máximo, né? Por exemplo, nós poderíamos passar a posição 2
e aqui tivesse alterado para 1. Então, o i seria 2, né? Essa subárvore aqui eu quero organizá-la de modo que, se eu trocar esse 46 por 1, por exemplo, aqui continua sendo um HIP máximo, 34, 23, 30. Aqui continua sendo um HIP máximo, 41, 21, 10, mas aqui deixou de ser HIP máximo. E agora eu quero que organizar o vetor de modo que toda essa subárvore seja um HIP máximo, tá? Então, como é que faria? Então, a ideia é simples. A gente vai descendo o valor. Se aqui fosse 1 no lugar de 46, a gente pega o maior filho, 41, e troca por 1. O 1 desce. E agora, continua o procedimento. O maior filho, 21 e 10 é 21, troca por 1, o 1 desce. Por isso que o nome é desce-RIP. Então, um procedimento de descida, né? Então, como é que funciona o algoritmo? Eu tenho um vetor A, eu tenho M elementos, né? Vetor de 1 até M, e a posição I da raiz que eu quero organizar, né? A subárvore, a raiz da subárvore que eu quero que fique um HIP máximo. Filho à esquerda é a posição 2i, o filho à direita é a posição 2i mais 1. Agora eu comparo o filho à esquerda com o pai, não é isso? Então, se é menor ou igual a m, significa isso. M é o número de elementos. M menor ou igual a m quer dizer que existe o filho à esquerda. Se existe o filho à esquerda, e se fosse maior que m, estaria fora do vetor, quer dizer que o nó da posição i, na árvore binária, não teria filho à esquerda se fosse maior que m. Se é menor ou igual a m, ou seja, se tem filho à esquerda, e o valor do filho à esquerda é maior do que o pai, então o maior é o filho à esquerda. Se não, o maior é o i, que é o pai, né? Se D menor ou igual a M, ou seja, se tem filho à direita e o valor do filho à direita for maior que o valor do maior, né, que a gente descobriu no passo anterior, então o maior vai ser o filho à direita. Se o maior não for o próprio pai, e se o maior for o pai, não tem o que fazer, já era um HIP antes, um HIP máximo antes, a subárvore enraizada em I, não tem nada para fazer. Se não for o pai, né, o pai é o I, então nós fazemos uma troca. Isso é uma operaçãozinha de troca simples no vetor, troca o pai pelo maior dos dois, né, do filho à esquerda e do filho à direita. E a partir daí chama recursivamente o algoritmo no filho maior. Ou vai ser o da esquerda ou vai ser o da direita. Esse maior aqui não é o valor, é a posição, tá? Maior que é a posição. Vou ter que usar daqui como uma posição, tá? Esse algoritmo é muito simples. Vamos ver aqui uma execução dele. Deixa eu girar aqui o slide, né? Como é que seria? Olha só, digamos que eu estou chamando aqui na posição 1, aqui tem um 13, ó, no lugar do que estava antes, que era 51, tá? Então, colocamos um 13 lá. O que vai acontecer? Chamando aqui o i igual a 1, a gente vai olhar quem é o maior dos dois filhos, 46 e 17 ou 46. Então, ó, houve uma troca do 46 com o 13, né? 46 subiu, 13 desceu. Agora, vamos aplicar aqui a mesma coisa. O maior filho, né, vai se chamar recursivamente aqui no filho à esquerda, que é o 2. O maior filho é o 41. O 41 vai subir, o 13 vai descer. E agora, chamada recursiva aqui no filho à direita, 2, né, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, posição 5. Vai comparar, o maior é o 21, 21 vai subir, o 13 vai descer. Pronto. Agora sim, voltou a ser um HIP máximo, tá? Perfeito. Vamos voltar aqui à visualização. Ok. Qual é o consumo de tempo desse algoritmo desse HIP, o HIP-FI, né? Seja T de H, o consumo de tempo, no pior caso, onde H é a altura do nó, tá? Nas linhas 1 e 3, né, nós temos o tempo 1, 4 e 5, tempo 1 também, tempo C, linha 6, 7, 8 e 9, tempo 1. Por quê? Vamos ver aqui rapidinho. O algoritmo é simples. Aqui, ó, se é um procedimento de... Opa! O que foi que eu fiz aqui? Pronto. Aqui, ó, que é só um procedimento de atribuição e multiplicação, que é um tempinho constante, tempinho constante. Linha 3, tempinho constante também. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tudo tempo constante. Aqui é uma substituição, onde tem tempo realmente relevante aqui na linha 10, que é a recursão, né? Chamada recursiva. Então, tudo tempo constante. A última linha, o que vai acontecer? Vai ser uma chamada, né, recursiva para um dos filhos, filho da esquerda ou filho da direita, que vai ter uma altura menor, um a menos, né, do que o pai,
Então, TH menos 1. Então, como é que fica? TH é menor ou igual a TH menos 1 mais θ de 1, pois a altura de maior é H menos 1. Né? O filho maior vai ser o filho à esquerda e o filho à direita. Como é que resolve isso? Isso aqui é uma recorrência bem simples, né? Recorrência de primeira ordem mesmo. Então, é fácil ver que é a ordem de H, tá bom? É a ordem da altura. E isso é bem razoável, ver aqui até na implementação, no exemplo, né? Deixa eu girar aqui de novo. Então, por exemplo, começou lá em cima, no 13, né? O valor 13 lá na raiz. E o que aconteceu? O valor foi descendo, ó. 13 foi para cá, agora veio para cá, agora veio para cá. Procedimento de descida, ele andou à altura máxima do nó, tá? Perfeito. Vamos voltar. E também intuitivo que o algoritmo DSRIP, ou RIPFI, ele é ordem de log de H, né? Como a altura máxima é log de M, esse log sendo na base 2, né? Já que é uma árvore binária, a altura de uma árvore binária é log de M na base 2, tá? Número de elementos. Então, ele é da ordem de log M, aqui no caso, o número de elementos, na base 2. O consumo de tempo do algoritmo DSRIP é, então, ordem de log M, tá? Perfeito? Ou melhor ainda, ordem de H, onde H é a altura do nó, né? Ele depende de qual nó a gente está chamando. No caso de ser a raiz, é a altura da árvore toda, que é log de M. Né? Mas no caso do nó, qualquer é a altura do nó. Perfeito. Agora que a gente tem esse algoritmo DSRIP, vamos construir um RIP máximo a partir de um vetor dado qualquer. Você tem um vetor dado qualquer, que isso vai representar uma árvore binária, e ela não é um RIP. Por exemplo, aqui, 14, 13, 34. Certo? Aqui, ó, esse é menor do que esse filho. O 34, ele é menor do que esse filho. O 13 é menor do que esse filho 17. O 17 é menor do que 23. O 15 é menor do que o 30. O 10 é menor do que o 21. Não é um RIP máximo. E a partir disso, de um vetor dado, eu quero construir um RIP máximo. Como é que a gente vai fazer? Vamos começar de baixo para cima. Vamos começar nos elementos, nas posições que tem filho. Por exemplo, essa posição 7 não tem filho, a posição 6 tem filho, né? Então, vamos corrigir aqui primeiro. O que é que vai acontecer? 21 vai trocar com 10. Próxima posição, antes do 6, é o 5. Agora, vamos corrigir aqui. O 41 vai subir e o 15 vai descer. Agora, vamos corrigir aqui. Esse é a subárvore, né? O 23 vai subir, o 17 vai descer. 4. Agora, a posição 3. 34 e 46. 46 vai subir, 34 vai descer. Agora, a posição 2. O que vai acontecer? O 41 vai subir, o 13 vai descer. Agora, desorganizou aqui. Como o algoritmo é recursivo, né? Desce RIP aplicado aqui, agora vai chamar para cá. O 30 vai subir, o 13 vai descer. Finalmente, vai ser chamado lá na raiz. 46 sobe e o 14 desce. Agora, o 34 sobe e o 14 desce. Agora, temos um RIP máximo. Ok? Então, como é que nós fizemos? Nós fizemos uma construção de RIP de baixo para cima, né? Da última posição que tem filho até a raiz, chamando o algoritmo DSRIP, né? O RIPFI o tempo todo. Então, como é que é esse algoritmo? O algoritmo constrói RIP, né? Ele recebe um vetor A de 1 até N elementos e rearranja o vetor A para que seja um RIP máximo. Tá? Então, para ir de N sobre 2 arredonda para baixo, por que isso daqui? Porque é a última posição que tem filho. Por quê? Porque N sobre 2, se eu fizer vezes 2, né, vai dar N, né? E N é a última posição. Então, o que é o N sobre 2? É o pai do último elemento. Não o último elemento, o elemento N, quem é o pai dele? N sobre 2 arredonda para baixo. Tá? A partir do N sobre 2, são nós sem filhos. Então, para ir de N sobre 2 decrescendo até 1, que é a raiz, chama o algoritmo DSRIP. A-N-I, na posição I. Qual é a relação invariante aqui? No início de cada iteração, I mais 1 até N são raízes de RIPs máximos, né? Tá bom? Então, por quê? Porque de N sobre 2 mais 1 em diante, são nós que não têm filhos. Como só tem um elemento, ele é um RIP máximo. E até o I, do I mais 1 até N, ele é o quê? São RIPs máximos, né? Porque para cada operação do I, quando o I foi executado,
ele vai virar um HIP máximo na posição 1. Ok? É o que acontece aqui, né? Vamos rever aqui esse exemplo. Então, nós chamamos aqui do 7, 8, 9, 10, 11, 12 são HIPs máximos. Agora, executei, do 6 em diante é HIP máximo. Agora, executou do 5 em diante é HIP máximo. Agora, executou do 4 em diante é HIP máximo, né? Do 3 em diante é HIP máximo. Agora, do 2 em diante é HIP máximo. Finalmente, do 1 em diante é HIP máximo. E acabou. Temos um HIP máximo na raiz, né? Ok, o consumo de tempo, no pior caso, vamos chamar de T de N. Quanto é T de N? Uma análise grosseira nos diz que T de N é N sobre 2, porque N sobre 2 vezes está repetindo aqui esse laço. Aplicações aqui do algoritmo DSRIP, que a gente já viu que o tempo dele era ordem O, limite superior, né? Log N na base 2. Então, N sobre 2 log N dá ordem de N log N. Isso aqui é uma análise grosseira, como está escrito aqui. Uma análise mais cuidadosa nos vai dar um valor melhor para construir esse RIP, tá? Então, de novo, N log N, N sobre 2 chamadas, algoritmo log N. Só que como a chamada não é sempre na raiz, né? Em sub-árvores, né? Em raízes de sub-RIPs aqui, então o tempo deve ser bem melhor. Vamos relembrar aqui, ó, rapidinho, um exemplo da construção do RIP. Nós chamamos primeiro para esse RIP aqui, ó, de altura 2. Agora para esse RIP de altura 2. Agora para esse RIP de altura 2. Então nós temos 3 de altura 2, poderíamos ter 4 de altura 2 se a árvore continuasse para cá. 4 de altura 2 se tivesse mais elementos, né? Depois vamos ter 2 árvores aqui, sub-árvores de altura 2, né? Perdão. 4 de altura 1, né? Altura 1 é um passinho. 4 de altura 1, 2 de altura 2 e 1 só, né? Que é a raiz de altura 3. 1, 2, 3. Tá? Então, 4 de altura 2 nesse exemplo, né? Perdão, 4 de altura 1, 2 de altura 2 e 1 de altura 3. E como tem a ver com a altura, o algoritmo desse RIP, então temos muitas árvores pequenas, baixinhas, né? E só uma grandona é capaz de dar um tempo melhor do que N log N. É exatamente isso que ocorre. O tempo para construir o RIP não é N log N, é ordem de N mesmo. Tá? Limite superior melhor é ordem de N. Vamos provar isso. O consumo do DSRIP, ANI, é proporcional à altura H. H do nó. Né? E a altura do nó é log de N mais 1 sobre I mais 1. Tá? Logo, o que a gente vai fazer? Isso aqui não vai ser muito útil. O que vai acontecer? Nós vamos, esse log aqui, de novo, é log na base 2, sabe? É uma árvore binária. T de N, nós vamos fazer um somatório aqui nas alturas. Nós vamos olhar quantos nós tem altura 1, quantos nós tem altura 2, quantos nós tem altura 3, até chegar na altura máxima, que é log de N na base 2, tá? Quantos nós, por exemplo, vamos pensar na altura máxima, log de N na base 2? Só tem a raiz, né? Só tem um nó com altura máxima. Então, é log de N menos H, o H sendo log de N na base 2, vai dar 0, 2 vai dar 0, dá 1. Só tem um nó com altura máxima H igual a log de N na base 2. E com log de N na base 2 menos 1, aí nós vamos ter 2. Log de N menos. Log de N menos 1 vai ficar mais 1, 2 vai dar 1, vai dar 2. Nós temos 2 elementos lá, né? Tá bom? Isso aqui, na verdade, é um menor igual, porque poderia ter menos valores, né? Na árvore, assim, essa árvore aqui, ela não está cheia, né? Essa análise aqui, se a árvore tivesse completinho, né? Mas não importa, é um limite superior. Aqui é menor igual. Perfeito. Então, fazendo aqui essa conta, olhando para cada altura, quantos nós tem aquela altura, né? Nós chegamos a essa conclusão. 2 elevado a log de N na base 2 dá N, né? Se a gente tirar o arredondamento para baixo, vai dar N. Vai ficar 2 elevado a menos H, que é 2 elevado a H embaixo, e o H fora. O N pode sair aqui desse somatório, com o somatório em H. Vai ficar o quê? H sobre 2 elevado a H. É uma PA em cima e uma PG embaixo, né? 1, 2, 3 até log N, aqui embaixo 2, 4, 8, 16, 32, etc. Essa conta aqui, esse somatório, não é um somatório difícil de ver que é isso aqui. Eu vou mostrar no próximo slide como é que chega nessa conclusão, mas isso aqui é bem conhecido.
é conhecido como uma PA de segunda ordem, né? Uma PG de segunda ordem, quer dizer, em cima é uma PA, embaixo uma PG. Tá. Então, n vezes 1 meio sobre 1 menos 1 meio vai dar 2 aqui. Essa soma vai dar 2. No máximo, né, se fosse uma soma infinita, vai ficar 2n. Deixa eu explicar por que aqui esse somatório dá isso. Aqui de novo, ó, aqui ó, contas semelhantes. 2 log de n menos h, ordem de h, ao invés de h, nós colocamos ordem de h. Agora eu posso tirar, aqui era um menor igual, posso deixar igual, né, que é a ordem, é limite superior. Agora bota a ordem tudo para dentro, vai ficar n vezes, né, como a conta que eu já tinha feito antes, h igual a zero até log de n, h sobre elevado a h. Podemos né, olhar limite superior, colocar infinito, vai aumentar só. Essa soma infinita aqui, deixa eu só mostrar aqui rapidinho umas contas simples. Como é que vai dar? Quando h for 0, vai ficar 0 sobre 1. Quando h for 1, vai ficar 1 meio. Quando h for 2, 2 quartos. Tá aqui, vai ser esse somatório, né? 0 sobre 1, 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 8, 4 sobre 16, 5 sobre 32, 6 sobre 64, etc. H sobre 2 elevado a H, né? A gente pode pensar nessa soma de um modo diferente aqui. Aqui está 1 meio, aqui está 2 quartos. Eu vou tirar 1 quarto daqui, deixar tudo 1 em cima, ó, numerador tudo 1. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1 sobre 64, etc. Aqui, como estava 2 quartos, eu vou botar mais 1 quarto aqui, e todo mundo com o numerador 1. Pronto, 2 quartos já esgotou. Agora aqui está 3 oitavos. 1, 2, 3 oitavos. Continua com essa outra soma. Aqui está 4 sobre 16. 1, 2, 3, 4 sobre 16. Continua, né? Aqui está 5 sobre 32. 1, 2, 3, 4, 5 sobre 32. Continua. 6 sobre 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 64 e continua, né? Essa primeira aqui é uma PG conhecida, né? Razão 2, razão 1 meio, quer dizer, 1 meio, a soma infinita, 1 sobre 1 menos a razão, né, que é o primeiro elemento, dá 1. Aqui vai ficar essa outra, dá 1 meio, 1 quarto sobre 1 menos a razão, 1 quarto sobre 1 meio dá 1 meio. Aqui uma outra, esse somatório dá 1 quarto. Esse somatório, 1 sobre 16, razão 2, 1 meio, dá 1 oitavo. Esse somatório, começando em 1 sobre 32, com razão meio, dá 1 sobre 16. E essa razão, e essa PG aqui, quer dizer, com razão 1 meio, né? A soma é 1 sobre 32. Isso tudo mesmo dá uma PG de razão 1 meio, essa PG infinita é 2, né? 1 sobre 1 menos 1 meio, que é a razão, quociente, né? Fica 1 sobre 1 meio, dá 2. Ok? Então dá exatamente 2. Vai ficar 2 aqui somatório. E vezes n, 2n, que é a ordem de n. Tá bom? Perfeito. Então, para construir um RIP é tempo, ordem de n. Isso é muito rápido, construir um RIP, então. Perfeito. Uma vez que nós temos um RIP construído, agora vamos começar a ordenar de verdade, né? Então, está aqui o RIP feito. 46 é maior que 41 e 34, 41 é maior que 23 e 30, 23 é maior que 17 e 12, 30 é maior que 15 e 13, 21 é maior que 10, 34 é maior que 21 e 14. Temos um RIP máximo construído aqui em cima do vetor, tá? Quando temos um RIP máximo, nós sabemos onde está o maior valor. O maior valor está na raiz, não é isso? O maior, claro, o RIP máximo, o maior valor está na raiz. E onde é que fica o maior valor num vetor ordenado? Fica na última posição. Então, nosso objetivo é jogar esse 46 lá para a última posição, trocar esse 10 pelo 46. A última posição é o 10 aqui, né? Que é esse 10 aqui. Tá, então vamos começar a ordenação. O 10, o 46 é trocado com o 10. 46 foi para a última posição, que era a raiz. Agora, nesse 46 não será mais mexido. O tamanho do vetor de 12, vamos considerar que ele agora tem tamanho 11. Não mexeremos mais na última posição. Só que, ao fazer isso, temos que chamar o algoritmo DSRIP para manter a propriedade de RIP. Então, agora o 10 troca com 41, o 30 vai trocar com o 10 e o 15 vai trocar com o 10. Voltou a ser um RIP, o maior elemento está na raiz, 41. Ele vai ser trocado com a última posição, que não é mais o 12. Agora o vetor diminui de tamanho é 11. Vamos trocar com o 13. O 13 vai para a raiz. O 13 vai para a raiz, o 41 desceu. Nós estamos ordenando de trás para frente, né?
Só que esse 13 desorganizou o heap, chama o algoritmo desse heap, 34 troca com o 13, o 21 vai trocar com o 13, o 46 troca com o 13, não, porque não será mais mexido nessas posições, né? O certo seria tirar essa arestazinha aqui, para deixar, e essa daqui, para deixar bem claro que essas posições não serão mais mexidas. O tamanho do vetor está sendo considerado, está diminuindo. Agora o tamanho do vetor é 10, né? Era 12, agora 11, agora 10. Tá? Então parou aqui, não vai mais trocar aqui. Perfeito. O maior elemento está na raiz de novo, troca com a última posição, que não é mais esse nem esse, é esse aqui agora. 34 troca com 10, o 10 sobe, o 34 desce. Não mexeremos mais nessas posições azuis. O tamanho do vetor agora é 9, tá? Mas desorganizou o heap, vamos, aplica o desse heap, 30 troca com 10, né? O 10 vai trocar com 23 e o 17 vai trocar com 10. Temos um heap novamente, né? De tamanho 9 agora. A raiz está com o maior valor, troca com a última posição, que é a posição 9. 30 com 12 é trocado, né? Estamos ordenando de trás para frente, está vendo? E assim por diante. Próximo elemento, o que, é que vai acontecer? Só para ver mais um. 23 vai trocar com 12, né? Vai subir 23. Então, 23 depois vai ser colocado aqui, tá? Perfeito. Então, como é que é o algoritmo heap sort? O algoritmo organiza o vetor A em ordem crescente, é um algoritmo de ordenação. Ele primeiro chama o algoritmo constrói heap, é um pré-processamento, né? Pega o vetor, faz ele virar um heap. E a partir daí, vamos fazer m, vai ser o tamanho atual do vetor, m recebe n, para ir de n até 2, né? Troca o elemento da raiz com o elemento, né, da última posição. Perfeito? A última posição aqui é o n, o i vai de trás para frente. E o vetor vai diminuindo de tamanho. M recebe m menos 1, a gente chama o desse heap, considerando que o vetor tem tamanho m e não n. O m está diminuindo, né? E chama sempre na raiz. Quais são as relações invariantes que nós temos? Na linha 2, vale que a de m até n é crescente, é o que acontece aqui, né? De um certo ponto m até o fim está ordenando de trás para frente, né? E o que mais? A de 1 até m é menor ou igual a m mais 1, né? É exatamente isso que acontece. Quando a gente troca, a raiz tinha o último elemento, o maior elemento, é colocado lá no final. Todo mundo que está ainda no vetor é menor do que a raiz, né? Que eu coloquei lá na última posição atual, que é a posição m mais 1, né? Então, todo mundo é menor ou igual a ele. E, além disso, como aplicou o algoritmo desse heap, né? O A de 1 até M é um heap. Perfeito? Antes aqui da troca. Excelente. Qual é o consumo de tempo aqui do algoritmo? A linha 0, 1, 2, 3. A linha 0 e 1 quer dizer ordem... Não, perdão. A linha 0 é o constrói heap. É ordem de N, né? A gente já viu isso. A linha 1 é ordem de 1. A linha 1 é ordem de 1, é só uma operaçãozinha. A linha 2 é ordem de N. É um laço, né? A linha 3 e 4 também é ordem de N, são aqui dentro do laço. A linha 5, como é sempre na raiz, a gente pode considerar que é log de N, apesar de depender de tamanho, mas é ordem de N, né? Então, a linha 5 vai ser N vezes ordem de log N. No final, o heap sort é N log N. Tá bom? E acabou aí o algoritmo. De novo, vamos relembrar. A gente pega o vetor, constrói um heap, né, usando muitas vezes esse algoritmo auxiliar desse heap, que é muito importante, né, que simplesmente faz reorganizar o heap. Depois que está construído o heap, nós chamamos aqui, nós ficamos trocando com a raiz, jogando a raiz para a última posição, né? Aqui, ó. Vamos relembrar aqui, a raiz sendo jogada para a última posição. Aqui jogou de novo 41, aqui de novo o 34, aqui de novo o 30 e etc. Perfeito? É isso. Deixa eu mostrar aqui uma execução rápida do algoritmo heap sort e fazer aqui uma comparação com alguns para vocês verem.
aquele mesmo vídeo que eu já mostrei do Merge Sort. Olha aqui o Hip Sort, está organizando o hip, ó, a raiz está na primeira posição, agora vai ordenando de trás para frente. Veja, o Quick Sort já acabou, o Merge Sort já acabou, o Hip Sort demorou um pouquinho mais, porque ele tem esse pré-processamento, né? Certo, isso vetor ordenado. Agora vamos, perdão, vetor aleatório, né? Deixa eu baixar aqui o volume. Agora, com poucos elementos diferentes, o Hip Sort está fazendo o hip, o pré-processamento, o maior valor está lá na raiz. Agora, de trás para frente, está ordenando. O maior valor lá no final, de trás para frente. Certo? E pronto, acabou o Hip Sort. Vejam que ele acabou depois do Merge Sort, o Quick Sort também. Vamos ver aqui uma outra execução. Ó, agora um vetor ordenado decrescentemente, né? Aqui, ele vai fazer o quê? Construir um hip, né? Já tinha construído o hip, ele ficou até rápido nessa parte, mas mesmo assim ele ainda foi mais lento do que o Merge Sort, tá? Olha só. Ok? Então ele, de certo modo, foi rápido, porque o vetor já estava organizado, já era em formato de hip, né? Já estava ordenado decrescentemente, ou seja, já era um hip, o valor estava na raiz. Agora o que vai dar mais trabalho para ele aqui é o vetor quase ordenado, né? Ele vai ter que pegar o vetor ordenado, vai ter que desorganizar inteiro, ó, o maior valor na raiz. Ele está construindo o hip, então ele leva um tempo bom para fazer isso. Então, ele desordena o vetor inteiro e agora vai ordenando de trás para frente. É um dado curioso, é o que seria o pior caso do Hip Sort aqui. Veja que ele foi bem mais lento que o Merge Sort ou o Quick Sort nesses exemplos, tá? Perfeito. Deixa eu voltar lá para os meus slides. Então, uma coisa... Não, perdão. Voltar aqui para mostrar aqui uma página que eu queria mostrar. Comparação entre o Hip Sort e o Merge Sort, né? Em geral, as pessoas consideram que o Hip Sort é melhor que o Merge Sort, porque ele faz uma ordenação em cima do vetor, né? Ele não precisa criar memória adicional, e o Merge Sort tem que ficar criando um vetor adicional para fazer o intercala, né? Mas, apesar disso, como o Merge Sort tem o Hip Sort tem esse pré-processamento para construir o hip, ele tem umas constantes escondidas que são um pouco grandes, né? Então, aqui eu vi umas comparações dizendo que, em muitos casos, o Merge Sort é melhor, tá bom? O pior caso, o pior defeito aqui do Merge Sort é que ele precisa de um segundo vetor, né, para ficar copiando, do mesmo tamanho, tá? Na hora do intercala, já tem que criar um vetor, ficar fazendo uma cópia. Mas, apesar disso, como não tem o pré-processamento, em geral, o Merge Sort vai melhor. Agora, isso depende do sistema, né? Depende do hardware, depende da implementação. Então, não é 100% assim. Algumas pessoas vão dizer que o Hip Sort é melhor, outros vão dizer que o Merge Sort é melhor, né? O ponto frágil aqui do Merge Sort, do Hip Sort, quer dizer, é que ele tem esse pré-processamento, que, apesar de ser ordem de N, então, tem uma constantezinha lá multiplicada vezes N, não tem? Que pode ficar pesar um pouco no tempo, né? O ponto fraco do Merge Sort é ficar criando vetores adicionais para fazer a cópia lá na hora do intercalo, tá? O ponto forte do Sort é que, além de ser tempo em log n, ele faz uma ordenação sobre o vetor. Ok? Perfeito. Próximo aula nós vamos falar do algoritmo de Quicksort, que também vai fazer uma ordenação sobre o vetor. Não tem que fazer, não precisa ter memória adicional, como o Merge Sort, que é um vetor novo na memória, né? E ele é, de certo modo, em geral, bem mais rápido que o Hip Sort. Tá bom? Ele tem um pré-processamento que vai ser o algoritmo de partição, a gente vai ver na próxima aula. Mas, se a gente usar um pivô aleatório, ele vai ser bem mais rápido. É isso, gente.